Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de Química. E na aula de hoje eu vou conversar com vocês sobre reações inorgânicas, reações envolvendo compostos inorgânicos. Então, bora lá entender um pouco mais sobre as reações inorgânicas. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é como você sabe que ocorreu uma reação ali no meio, né? O que caracteriza o ocorrimento de uma reação em um determinado sistema? Para você afirmar se ocorreu uma reação química lá ou não, em um primeiro momento, você precisa de evidências macroscópicas, né? Evidências que sejam visíveis ao olho nu, né? Que você consiga observar que ocorreu uma mudança naquele sistema e, portanto, ocorreu uma reação química. Dentre as evidências macroscópicas mais comuns estão a liberação de luz, né? Então, por exemplo, se você queimar magnésio, uma fita de magnésio para gerar óxido de magnésio, essa reação vem acompanhada de uma liberação muito forte de uma luz branca. Então, essa liberação dessa luz com essa coloração indica que ocorreu uma reação química ali. Formação de precipitado. Precipitado nada mais é do que um sólido formado no decorrer da sua reação, né? Como tem uma reação aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, existem várias reações. Por exemplo, quando você mistura hidróxido de sódio com cloreto férrico, que são duas soluções transparentes, né, translúcidas, uma amarronzada e uma totalmente incolor, mas as duas sem sólido algum, totalmente solubilizadas. Se você misturar as duas, você consegue ver a criação de um novo sólido ali, sem mexer com a temperatura. Você consegue ver a formação de um novo sólido. Então, opa, não tinha nada que era insolúvel em água e formava sólido antes, mas depois teve. Isso quer dizer que tem um composto novo sendo formado, portanto ocorreu uma reação química. Então o precipitado nada mais é do que a formação de um sólido no decorrer da reação, sem influenciar na temperatura, tá, gente? Não estou falando aqui sobre passar para o estado sólido, do líquido para o sólido, alguma coisa assim. Estou falando sobre formar um novo composto que esteja no estado sólido naquele sistema, a mesma temperatura. Liberação de gás, né? É outro exemplo comum de evidência macroscópica de uma reação. Por exemplo, jogou um comprimido ali de Sonrisal em água, vai começar a efervescer e ocorrer a liberação de um gás. Isso significa que está ocorrendo alguma reação química naquele meio, tá? Então a liberação de um gás é uma outra evidência macroscópica de que está ocorrendo uma reação química no meio. E mudança de cor, né? Muito tradicional em laboratório de química, você vê o negócio mudando de cor ali quando você adicionou e fala, uau, está ocorrendo uma reação. Se está mudando de cor, está formando um novo composto que tem uma coloração determinada, diferente da anterior, né? Então está formando, por exemplo, veio de um composto roxo, você jogou alguma coisa e virou verde. Então, peraí, se é verde, quer dizer que é um novo composto, porque não tinha verde antes. Então tem um novo composto que a coloração é verde, né? E um antigo que a coloração era roxa, por exemplo. Então a mudança de cor é outra evidência macroscópica de uma reação. Então, normalmente você evidencia que naquele sistema ocorreu uma reação química por algumas dessas evidências macroscópicas olho nu. É óbvio que nem todas as reações químicas são acompanhadas de evidências macroscópicas. E aí você precisa fazer análises com equipamentos de analítica, né, mais aprofundados para ver se tem a formação de um novo composto ali ou não. Tudo bem? Mas para o âmbito do ensino médio, isso aqui funciona muito bem, né? O âmbito da graduação, da faculdade, aí já entra os métodos de análise, né? Por exemplo, métodos de cromatografia ou métodos de ressonância para você ver se compostos novos foram formados, caso você não tenha uma evidência macroscópica disso. Ou mesmo que tenha para confirmar que aquele é o composto desejado. Beleza, o que eu quero focar aqui nas reações inorgânicas são as classificações, os tipos de reações inorgânicas que existem. E o que eu quero que vocês saibam determinar é qual classe cada reação inorgânica se encontra. Então você olhar uma determinada reação e falar, essa reação é de tal tipo ou de tal tipo, certo? Então eu vou apresentar aqui para vocês as classificações das reações inorgânicas. E em um segundo momento, eu quero falar sobre as duas últimas, quando que elas vão ocorrer, tá? O que determina que uma reação daquele tipo vai ocorrer ou não vai, né? Qualquer duas coisas que você misturar vai fazer uma reação química acontecer? Não, né? Depende da relação que essas duas coisas vão ter uma com a outra
Isso eu quero conversar no segundo momento com vocês. Mas para agora, eu só quero falar sobre a classificação, os tipos de reações inorgânicas que existem. Então nós temos 4 tipos de reações inorgânicas, que são as reações de síntese, também chamada de adição, decomposição, também chamada de análise, síntese-troca, também chamada de deslocamento, ou dupla troca, beleza? Por que eu coloquei os 2 nomes para vocês? Porque em uma questão de múltipla escolha, você não sabe se nas alternativas vão conter o nome síntese ou adição. Por isso você tem que saber os 2 nomes que você pode encontrar para esse tipo de reação. O que é uma reação de síntese ou de adição? É quando você tem mais de um reagente se juntando e formando um único produto. Então você vai ter mais de um reagente antes da seta, mais de um composto, mais de uma molécula e apenas um composto depois da seta, apenas um produto. Por isso chama síntese ou adição, porque os reagentes se adicionaram formando um único produto. Então, gente, viu que só tem um produto? Reação é de síntese ou adição. Olha um exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Carbono mais oxigênio dando CO2, uma reação de síntese. Eu tenho 2 reagentes que estão se juntando para a formação de um único produto. É isso que caracteriza uma reação de síntese ou adição, a formação de apenas um produto. Próximo, olha que tranquilo, reação de decomposição, também chamada de análise. O que é uma reação de decomposição ou análise? É quando você tem um único reagente que está se decompondo, formando vários produtos, formando mais de um produto. Então vai ser o contrário da síntese. Você vai ter um único reagente em uma reação de decomposição. Então você vai ter um único reagente que vai estar se quebrando, né? Se quebrando, se decompondo, formando mais de um produto. Olha aqui um exemplo. Eu tenho este único reagente, o ácido carbônico, que está se decompondo em água e gás carbônico, tá? Então, reação de decomposição, eu tenho um único reagente. Então, bora lá, síntese. Tem a formação de um único produto a partir de mais de um reagente. Decomposição, análise, tenho a formação de mais de um produto a partir de um único reagente. Tudo bem, gente? Essas formas aqui que eu coloquei em roxo para vocês são formas genéricas, né? De expressar essas reações. E por isso que eu estou botando para todas a forma genérica, para você saber dizer se qualquer reação é de síntese, de decomposição, ou de síntese ou dupla troca, e um exemplo para vocês verem isso aplicado, né, na realidade com reações. Terceiro tipo de reação, antes disso, uma reação de decomposição, ela pode ter vários estalos aí para ela ocorrer. Então existem reações que a gente chama de fotólise, que são reações de decomposição, né, lise, quebra, a partir de fotoluz, né, então quebras a partir da luz. Você tem reações de pirólise, que são de decomposição, de quebra, a partir da incidência de altas temperaturas, do fogo, né? Piro, fogo. Então, tem alguns como é que eu posso falar? Algumas faíscas aí que podem desengatar uma reação de decomposição, tudo bem? Terceira reação é a reação de simples troca, também chamada de deslocamento. O que é uma reação de simples troca ou deslocamento? É quando você tem uma substância simples e uma composta, gerando uma substância simples e uma composta. Vamos lembrar, o que é uma substância simples? Substância simples é aquela formada por apenas um tipo de elemento. Então só tem uma letra maiúscula. E substância composta é aquela formada por mais de um elemento. Então tem mais de uma letra maiúscula. Então se você na sua reação inorgânica tem uma substância simples e uma composta, que está dando origem a uma simples e uma composta, você tem uma reação de simples troca ou deslocamento. Por que é também chamada de reação de deslocamento? Porque durante a reação, o que ocorre é que, preste atenção, o elemento da substância simples, ele desloca um elemento da substância composta, ele toma o lugar dele. E aí o elemento que estava na substância composta passa a formar a simples, vai ficar sozinho, e o da simples se liga com outro camarada aqui, formando a substância composta. Vamos ver um exemplo de aplicação. Olha aqui essa reação, ó. Presta atenção, por que ela é uma reação de simples troca? Porque eu tenho nos reagentes uma substância simples, isso aqui é uma substância simples,
apenas um elemento químico, o zinco, e uma composta, o HCl. Eu tenho dois elementos químicos, hidrogênio e cloro, duas letras maiúsculas, então é uma substância composta. E eu formei ali como produtos uma substância simples, que é o H2, uma letra maiúscula, só tem um elemento, portanto simples, e uma composta, né? Dois elementos químicos, Zn e cloro, duas letras maiúsculas, representam uma substância composta. Então, simples e composta originando simples e composta, simples troca. Qual é o deslocamento que está acontecendo aqui? Qual átomo desloca quem? Neste caso, o Zn está deslocando o hidrogênio. O zinco está deslocando o hidrogênio. E, portanto, o hidrogênio está ficando sozinho. E o zinco está pegando o lugar do hidrogênio e se ligando com o cloro. A gente vai entender quando que reações desse tipo vão ocorrer. Né? Entre quaisquer elementos que ela ocorre? Não. Em um próximo vídeo, em uma parte 2 de reações inorgânicas, eu vou discutir quando que isso vai ocorrer, né? As condições para que uma reação de simples troca ocorra. Por enquanto, gente, eu só quero que vocês saibam classificar as reações, né? Esse é o meu intuito com esse vídeo, com essa videoaula. Só quero que vocês saibam olhar para uma reação e falar se ela é de adição, decomposição, simples troca ou dupla troca. Então essa aqui é uma de simples troca ou deslocamento. O zinco está deslocando o hidrogênio. Pessoal, em uma reação de deslocamento, sempre um metal desloca um metal ou hidrogênio, ou um ametal desloca um ametal ou hidrogênio. Nunca um metal desloca um ametal, isso não acontece, tá? Nunca um metal desloca um ametal, sempre metal com metal ou ametal deslocando ametal. Ou hidrogênio, que não é nenhum dos dois, então pode estar envolvido em ambos os casos. Pessoal, última reação então aqui é a reação de dupla troca, o quarto tipo. O que é uma reação de dupla troca? É quando duas substâncias compostas dão origem a substâncias também compostas, tá? Então, simples troca, simples, uma simples e uma composta, originando uma simples e uma composta. Dupla troca, substâncias compostas originando substâncias também compostas. Então, olha um exemplinho aqui para vocês, ó. Cloreto de sódio com nitrato de prata, originando cloreto de prata e nitrato de sódio. Substâncias compostas, formadas por mais um elemento químico, originando substâncias também compostas, formadas por mais um elemento químico. Por que é chamada de reação de dupla troca? Porque aqui o que está acontecendo? Um elemento de uma substância vai tomar o lugar do outro elemento da outra substância. E esse outro elemento vai tomar o lugar da uma por sua vez. Por isso é dupla troca. Olha nesse caso dessa reação que ocorre aqui. O sódio está tomando o lugar da prata e passando a se ligar com NO3, formando aquele composto. E a prata, por sua vez, está tomando o lugar do sódio, se ligando com o cloro, formando cloreto de sódio aqui. Então, por isso é dupla troca. Ó. Na simples troca, eu gosto de comparar as duas. Na simples troca, uma substância, um elemento toma o lugar da outra e deixa a outra sozinha. Essa não. Essa, um elemento toma o lugar do outro, e o outro toma o lugar do um. Então, por isso que é uma reação de dupla troca, né? Os dois metais trocam de lugar uns com os outros. Os dois cátions trocam de lugar uns com os outros, ou os dois ânions, tanto faz. Pessoal, então, resumindo tudo aí, ó. O que eu quero com essa videoaula, como eu falei para vocês, é que vocês entendam como classificar as reações inorgânicas. Se vocês dominarem, né, saber olhar para uma reação inorgânica e classificar ela como síntese, decomposição, simples troca ou dupla troca, eu estou feliz. Como eu falei, é uma parte 2 de reações inorgânicas que eu vou colocar um pouco mais à frente. Eu vou discutir a ocorrência de reações de simples troca e dupla troca. Mas isso vamos deixar para depois, por enquanto eu quero só que você saiba classificar. Então, resumindo, síntese, eu tenho a formação de um único produto a partir de mais um reagente. Decomposição, eu tenho a formação de vários produtos a partir de um único reagente. Simples troca, substância simples e composta originando simples e composta, onde o elemento da substância simples toma o lugar de um elemento da composta, ok? Desloca ele. Dupla troca, substâncias compostas originando substâncias também compostas, onde os dois cátions, né, ou os dois ânions, tanto faz, trocam de lugar um com o outro. Pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Manda bala nos estudos, manda bala nos exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários.
Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.